Então, students, então pessoal, do 7º ano, nossa aula de inglês hoje, certo? E para quem está vendo esse vídeo de manhã, good morning. Se estiver vendo esse vídeo à tarde, good afternoon. Agora, se estiver vendo só à noite o vídeo, você vai deixar para ver só à noite, good evening para você, ok? Lembrando que os vídeos podem ser vistos a qualquer hora do dia que vocês quiserem, certo? As aulas estão disponíveis para os alunos da escola verem quando quiserem, ok? E onde quiserem. Então, no nosso slide, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a interrogative question, interrogatives, ok? São as perguntas, certo? No inglês, ok? A gente tem alguns exemplos aqui. Então, aqui nós vamos falar de interrogatives. Aqui no próximo slide, nós temos aqui um quebra-cabeça. Aliás, quebra-cabeça não é uma palavra cruzada. E aqui nós temos vários interrogatives, ok? Nós temos aqui, ó, what, significa o quê? Who, que significa quem? How, que significa de que maneira, como? Whom, para quem, não é isso? Why, por quê, para a pergunta. Where, onde? Whose, de quem, which, qual, mas é diferente desse qual aqui, certo? Aqui pode ser o que e qual. E o which aqui é do qual no sentido de escolher entre duas coisas, ok? E o when é quando, ok? No próximo slide aqui, a gente vai falar detalhadamente de cada um. O who é específico, nós especificamos o who para pessoas, certo? Who, no caso, é uma pessoa. Who? Quem? Who? Ok? No próximo slide aqui, a gente trabalha com what. No caso aqui, a especificação que is a thing or an action. É uma ação, aliás, é uma coisa ou uma ação. Ok? What? O que? Ok? What's your name? Qual o seu nome? What is it? O que é isso? Ok? Então, what, ele abrange essas duas situações aí. No próximo slide, a gente tem aqui mais uma vez, a gente tem aqui passa mais uma vez a produção. Pronto. No próximo slide aqui, a gente já tem o when, que especifica o quê? Is a time. Especifica tempo. Olha, ok? Aqui, certo? A gente tem aqui calendário, temos o sol, né, o período do dia, a noite, e aqui temos o relógio indicando uma situação de tempo. When? Quando? When is the test? Quando é a prova? Okay? When is the end of this pandemic? When is the end of this virus? Quando é o fim desse vírus? Pergunta de $1 milhão, né? Que todo mundo quer saber. Até quando a gente vai ficar desse jeito? When? Quando? No próximo slide, nós temos aqui o where. Where? Onde? Ok? Is a place, que é no sentido de lugar. Tanto que vocês veem esses ícones aqui, certo? Expressando aqui uma posição, aqui, um lugar, certo? Where? Where are you from? De onde você é? Where is my ball? Onde está a minha bola? Ok? Where is your home? Onde é a sua casa? Ok? Enfim, expressa lugar. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui o how. How? De que maneira? Certo? Como? Ok? Aqui exprime o seguinte: is the way something is or the way something happens? É a maneira como algo é ou como acontece. Ok? Ou como algo acontece. Ok? No caso aqui, how? How are you? Como você está? Ok? How is she? Como ela está? Ok? Então, o how ele expressa esse sentido. No próximo slide, ok? Nós temos o why. Why? Por quê? Why? Ok? Is the reason. Aqui exprime uma razão,
certo? Um motivo. Why? Por quê? Ok? Why are you so late? Por que você está tão atrasada? Ok? Why are you sad? Por que você está triste? Ok? Why is this way? Por que é dessa maneira? Ok? Então, why ele exprime uma ideia, da ideia de querer um motivo, uma razão de alguma coisa. Ok? No próximo slide aqui, a gente tem o uso do how, mas os adjetivos aí a seguir. Eu posso complementar com how fast, how low, how tall, how long, how high, how wide, how thick, how far, how short e how deep, certo? Posso usar para essa infinidade de coisas aí para fazer perguntas, ok? Mais à frente, aqui no próximo slide, a gente vai especificar aqui, ó, por exemplo, how far, que está no sentido de perguntar a distância de um lugar para o outro. How far is your house from here? Qual é a distância da sua casa para cá? Ok? Daqui para a sua casa. No caso do how old, certo? Aqui exprime idade. How old is your granddad? Ok? Qual a idade do seu avô? How old is your granddad? Ok? How many, no caso no sentido de quantidade, quantity, certo? Mas aqui no sentido de countable nouns, para substantivos contáveis, aquilo que a gente pode contar. Ok? How many people are here? Pessoas a gente pode contar, né? Então, quantas pessoas tem aqui? Ok? No próximo slide aqui, o how já tem a ideia de frequência aqui, né? De frequency, how often. Okay? A gente tem aqui com que frequência. A gente tem algumas frequências aqui, ó. Never, nunca, often, frequentemente, sometimes, às vezes, always, sempre. Ok? Então a pergunta que vocês podem fazer é: how often do you dance? Como por exemplo, com que frequência você dança? How often do you go to school? Com que frequência você vai para a escola? How often do you watch the classes? Com que frequência você assiste às aulas? Ok? Então, how often aqui está no sentido de frequência, né? Tu pergunta no sentido de frequência. Nós temos também o how long, que é no sentido de período de tempo. Period of time. Um exemplo aí, ó. How long does it take you to go to work? O que está dizendo aí? Com que frequência você... Aliás, how long... desculpa. How long seria... Quanto tempo, né? How long does it take you to go to work? Quanto tempo você leva para chegar até o trabalho? How long does it take you to go to work? Ok? Aqui no caso de dinheiro, de money, ok? Nós usamos o how much, ou especificamente para quantidade, só que no sentido de coisas que a gente não conta. Você pode estar se perguntando, mas dinheiro a gente conta. Na prática a gente conta dinheiro sim, mas não dinheiro especificamente. A gente conta a moeda do país onde a gente está. Por exemplo, eu posso dizer R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, ok? Se eu estiver nos Estados Unidos, $1, $2, $3, $4, ok? Então aí a gente pode contar. A gente não pode contar o termo dinheiro. Ok? Eu não posso dizer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não pode usar isso, a gente não usa. Certo? É por isso que, por essa razão, nós usamos how much por dinheiro, no sentido de dinheiro em si. Ok? E qualquer coisa que não se conta, tipo sugar, açúcar a gente não conta. Ok? Flour, farinha, também a gente não conta. Rice, arroz, a gente não conta. Beans, feijões, a gente não conta. Existe uma série de coisas que a gente não conta, certo? Quando a gente for perguntar a quantidade dessas coisas que são incontáveis, nós usamos o how much, ok? How much is the car, no caso do dinheiro aqui. Qual o valor ou quanto custa o carro, ok? No próximo slide aqui, nós já temos mais algo aprofundado aqui, olha. How tall, no sentido de pessoa. Qual a altura? Ou quão alto, né? Mas aqui está mais
especificado para altura mesmo, para pessoa, né? How, no sentido de high, de alto. How tall are you? Quão alto você é? Ou qual a sua altura? Okay? How tall are you? Ou no caso aqui já tem no sentido de altura também, mas só que especificamente para coisas maiores, certo? Tipo montanhas, árvores, prédios, ok? Aí a gente já usa para outras coisas o high aqui. A gente não vai usar necessariamente para pessoas, ok? Então aqui, how high is the Mountain Everest? Qual a altura do Monte Everest? Fica lá nos Estados Unidos, ok? E aqui, deep, how deep? Aqui já dá a ideia de profundidade, ok? Depth, que aqui quer dizer profundidade. How deep is the ocean? Qual a profundidade do oceano? Ok? Quando você fala de profundidade, já me dá aquele friozinho na barriga, porque eu lembro, certo, das Costas Marianas, certo? É um lugar tipo um abismo, né? Um lugar abissal, onde é tudo escuro, né? Onde seres lá que têm luz própria moram por lá, né? Uma vez, para quem já assistiu aquele filme Procurando Nemo, né? Lembra que quando eles se distraem da máscara, a máscara cai lá na parte escura do mar, né? Na parte mais funda. Então, mesmo assim, a Dory e o Marlin, que é o pai do Nemo, eles vão até o fundo buscar a máscara, né? Só que eles não conseguem enxergar. Então, através da luz de um peixe, né, que é um peixe bem esquisito, bem assustador lá, acaba fazendo com que iluminasse o local, certo? Porque eles têm luz própria. Mas aí, o peixe é bem estranho e tentou até comer eles, né? Então, eles, por sorte ou mesmo por rapidez, eles acabaram escapando do peixe, né? E voltando para a superfície, ok? Então, how deep is the ocean? Qual a profundidade do oceano? Okay? Lembrando que aquele peixe é chamado demônio do mar. E ele existe mesmo, certo? Não é só uma animação de computação, não é só uma animação para esse filme de criança. Ele realmente existe. Ok? Então, qual a profundidade do oceano? How deep is the ocean? No próximo slide, a gente já tem mais um tópico aqui. Ó. How fast? Qual a velocidade? Ok? É que how big? Qual o tamanho? No caso de tamanho aqui, how big was a dinosaur? Qual o tamanho? Que tamanho era um dinossauro? E aqui nós temos o how heavy. Qual o peso, né? No sentido de weight, de peso. How heavy is the box? Qual o peso da caixa? Ok? Então aqui o how heavy voltado para aqui no sentido de peso. Ok? E finalmente, no próximo slide, aqui encerramos a nossa aula. Ok? E a gente trabalhou muito nessa aula, focou muito na parte de questions, de perguntas, ok? Então é importante a gente trabalhar e saber usar cada question, certo? Na situação ideal para ela, ok? Então aqui a gente vai aprofundar mais essa aula, certo? Na aula do Zoom, nós temos essa aula aqui no mesmo horário em que nós tínhamos quando víamos para cá fazer as aulas presenciais na escola, ok? Então os nossos horários continuam sendo os mesmos, certo? A diferença é que a gente vem de casa, né? Então em casa é importante vocês lembrarem que vocês precisam estar fardados, vocês precisam estar bem organizados com o material ali do lado, certo? Estar sentados, não pode ficar deitado, certo? Não pode se distrair olhando para outro canto, certo? Vocês não podem estar desligando a câmera, porque a câmera é justamente já para a gente estar acompanhando, certo? O desenvolvimento de vocês à distância, ok? Para que a gente não se perca nesse semestre, apesar do que está acontecendo, certo? Então, tudo isso é fundamental, certo? Para o crescimento de vocês, para o aprendizado de vocês. Espero que vocês ponham isso em conta, que vocês entendam o nosso lado, ok? Nós estamos dando o nosso melhor para vocês, ok? Essa é a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Bye bye, nice day!